dia, meus caros amigos da hotelaria, do Grupo Gestores de Hoteleiros. Estamos aqui mais uma vez para a nossa 25ª edição do podcast Gestores Hoteleiros. Fazemos aqui desde o ano passado, desde maio do ano passado, já com 25 edições, né? Estamos aí celebrando hoje a 25ª edição do nosso bate-papo, sempre com hoteleiros, formadores de opinião e pessoas que podem agregar bastante conhecimento ao nosso universo de hotelaria. Eu tenho que anunciar aqui a ausência hoje do meu parceiro, irmão e amigo Marcos Valério Rocha, que por uma fatalidade pessoal não pôde estar presente, né, devido a uma perda familiar acontecida ontem, né, de forma imprevista e de última hora. Então, infelizmente, Marcos Valério não vai poder participar do nosso programa de hoje. Então, eu farei aqui as honras em nome dele, também agradecendo os nossos parceiros de sempre, né, a Água Mineral Caxambu, a Lavanderia Sancasec, e agradecendo também a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e a BIH Minas Gerais, que inclusive nesse exato momento, agora, no dia de hoje, estamos tendo a assembleia na qual a nossa querida amiga hoteleira Flávia Araújo está assumindo a presidência para esse segundo ano do mandato da entidade daqui até abril do ano que vem. Flávia, desejamos muito sucesso para você à frente desse período e que nós juntos vamos fazer com toda certeza com que a BIH e a hotelaria de Minas Gerais cresça em representatividade, em números e performance. Estaremos juntos com toda certeza. Bom, pessoal, hoje conosco aqui temos um convidado, uma pessoa que eu conheci há não muito tempo atrás, um jovem hoteleiro. Eu devo dizer que eu pesquisei os nossos 24 convidados anteriores, na verdade 27, porque alguns podcasts foram com 2 pessoas. E o Paulo Henrique Lana, que é o nosso convidado de hoje, é o nosso convidado mais jovem, que já esteve aqui conosco no nosso programa. Então ele é o nosso caçula, com 28 anos, uma pessoa de millennial, né, como a gente fala. Ele nasceu no período que a gente chama hoje de geração millennial, ou geração Y, como alguns dizem. E com esses 28 anos de trajetória e há 6 anos no Hotel Lynx de Confins Airport, o nome do hotel Lynx Airport International, algo assim. A gente vê assim escrito em lugares, no TripAdvisor está escrito de um jeito, no site do hotel, no Booking está um pouco diferente. Alguns citam o nome Airport, outros falam não citam International, outros citam International, mas enfim, é o Hotel Lynx ali a 500 metros dos terminais do aeroporto de Confins, chamado Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Paulo Lana, como nós normalmente falamos, né, chamamos. Seja muito bem-vindo, nosso brinde com a sua caneca personalizada. É um prazer receber você aqui, Paulo, para esse bate-papo. Você que tem uma trajetória muito bacana dentro do hotel que você gerencia hoje. Seja muito bem-vindo. As suas palavras iniciais, por favor. Obrigado, Martin. É um prazer, né, ter recebido o convite, ter conhecido você aí ao longo desse tempo que eu já estou na hotelaria. Só uma correção, estou há 8 anos. 2016. 2016, eu entrei na pré-operação do Hotel Lynx Confins. Entrei um mês antes de inaugurá-lo. Ele foi inaugurado dia 18 de fevereiro de 2016. Nesse período aconteceram algumas mudanças de nome, né? Até mesmo quando ele foi inaugurado como Lynx Prodigy Confins. Eu lembro, né, bem. Com 2 bandeiras, e logo algum tempo depois saiu a bandeira Prodigy e ficou só o Lynx. Mas hoje a gente considera como Lynx Confins, uma forma mais fácil, né, de fazer uma comunicação do nome do hotel. Mas está localizado ali em frente ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Também existe uma inconsistência, né? Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, mas está localizado em Confins, dividindo ali o espaço também com Lagoa Santa. A gente sempre tem essa discussão, né, no meio do turismo, nem tanto da hotelaria, porque a empresa que administra o aeroporto chama BH Airport. Certo.
BH é Belo Horizonte, né? Mas o município onde o aeroporto está situado é Confins. Mas quando você fala Confins, né, eu sou de uma geração, Paulo, que quando o aeroporto de Confins estava sendo construído, o aeroporto de Belo Horizonte era o da Pampulha, PLU. Sim. Né? Era o aeroporto, não existia Confins. Quando começaram as obras do aeroporto, eu frequentava Belo Horizonte, porque eu tenho família aqui e vinha muito aqui. O que se dizia aqui em Belo Horizonte, falou, não, aqui não existe nome melhor do que esse nome, Confins, né? Esse aeroporto está no Confins do Judas. O pessoal brincava aqui em Belo Horizonte, porque era uma distância, ninguém entendia o porquê que estavam fazendo o aeroporto num lugar tão longe, e muitos diziam que não ia pegar, não ia dar certo, não ia funcionar, porque ninguém ia querer embarcar em Confins. Bom, isso foi na década de 80, né? Claro que a Cristiano Machado, já existia Cristiano Machado, mas a MG10 não era o que é hoje, ela não era duplicada, era pista simples para ir e voltar. Então houve uma melhora na infraestrutura de acesso e tal, e a distância vai diminuindo. Não tinha cidade administrativa no meio do caminho, né? Então as coisas foram, a geografia da cidade foi mudando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Durante muito tempo, Confins era, o nome Confins era assim, lá em Confins, lá naquele fim de mundo. Só que o nome do município é Confins, né? Então você tem hoje a sigla do aeroporto CNF, e a estrutura hoje em volta cresceu muito. Lagoa Santa virou um município extremamente importante na grande BH, inclusive com moradias e negócios e hotéis. Bom, Paulo, voltando a falar um pouquinho da sua carreira, você estudou na Anhanguera, você estudou finanças, né? Gestão financeira. Sim. Em São Paulo. E você é paulista ou você é mineiro? Eu sou mineiro, do interior de Minas, mas a faculdade, né, ela, como foi EAD, ela estava matriculada em São Paulo, né? Entendi. Você é de qual cidade de Minas? Viçosa. De Viçosa, cidade muito boa, né? Conheço bem, já estive lá algumas vezes visitando os colegas de Viçosa. Uma cidade universitária, né? Famosa pelo seu curso de agronomia. Exato. Considerado o melhor da América Latina, e veterinária também, algumas áreas né? Então uma cidade muito progressista, muito bacana, e que está com hotelaria também em desenvolvimento bem interessante. E aí, como é que foi isso? Você chegou você teve uma passagem na área de alimentação, no Giotto, no grupo, e depois você chega no hotel na área como assistente financeiro. Isso. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a trabalhar desde os meus 16 anos. Eu trabalhei quase 4 anos numa instituição de ensino, ensino profissionalizante, técnico. Em 2014, muito em alta a questão da Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. A hotelaria estava em alta também, né? Então, bateu na porta a oportunidade de fazer um curso de hotelaria, e logo no final desse curso teve-se a oportunidade de fazer o estágio, né? Eu já trabalhava nessa instituição de ensino, tinha a parte da manhã livre, então eu entrei na época no Comfort Confins, que administrada pela Rede Atlântica. Que hoje é o Ibis Styles. Que hoje é o Ibis Styles. Através do restaurante que era terceirizado. Giotto. Eu lembro bem. Exato. É do meu amigo lá de Recife, o dono da marca Giotto. Foi um operador de alimentos e bebidas com quem eu abri um hotel em Recife. Ele é de lá. Exato. Esqueci até o nome. Eles tinham alguns restaurantes, né, dentro de algumas operações hoteleiras. E eu fiquei lá em torno de 1 ano e 4 meses, renovando o meu estágio a cada 6 meses. E ali me encantei pelo mundo da hotelaria, fiquei muito mais voltado para a área de alimentos e bebidas, a qual o meu estágio foi direcionado, né? Então eu cuidava ali diretamente em receber os hóspedes no café da manhã, de fazer o controle de estoque, lançamento de notas fiscais, insumos, ajudando também um pouco na parte administrativa do setor. E ali foi uma escola, né? Além do curso ao qual eu já estava finalizando,
o estágio ali abriu o encanto para a hotelaria. E aí no finalzinho ali do período da terceira renovação de contrato do estágio, estava prestes a abrir o Links Confins, né, em frente ali ao aeroporto. Eles estavam contratando, parte da equipe de implantação estavam hospedados no hotel ao qual eu estava fazendo estágio, e aconteceu então o convite para ir para o Links Confins. Então eu fui contratado lá como controlista. Eu fazia a parte de gerenciamento de estoque, fechamento de caixa, cuidava do caixa da unidade também, dos pontos de vendas. Aí eu fiquei em torno de 2 meses nessa função, logo após, né, a abertura do hotel, e veio a oportunidade então de ir para o Contas a Receber, né, a oportunidade de ir para a área financeira dentro do Hotel Links. E ali foi uma carreira em ascensão, né, ao longo desses últimos anos. Eu passei pelo Contas a Receber, logo em seguida pelo Contas a Pagar, virei analista financeiro dentro do hotel, e na pandemia veio a oportunidade de me tornar supervisor financeiro, né, através da gestão da Priscila Lima, que foi uma mentora. Uma mentora, a principal mentora aí da minha carreira. Um abraço, Priscila, que está no Wish Salvador. Exato. No Hotel da Rede. Um beijo para você, Pri. Hoje ela faz parte do grupo, né? Do grupo Wish, está lá na Bahia. E nesse período, enquanto ela estava gerenciando o hotel, eu estava ali à frente também do financeiro, cuidando de toda a parte administrativa, financeira, auxiliando ela ali em todas as tomadas de decisões do que cabia às análises financeiras da unidade. E logo após a saída dela, né, da unidade, veio a oportunidade também através dela, da diretoria do grupo, o convite para gerenciar o hotel, né? Então estou aí há quase 2 anos e 4 meses. Você foi promovido a gerente operacional em fevereiro de 2022. Exato. Ficou 1 ano nessa como função. Gerente operacional. Até a promoção há 1 ano atrás. Geral. Um pouquinho mais que 1 ano com a gerente geral. Gerente geral, exato. Então essa foi a minha trajetória dentro do Hotel Links Confins e dentro da hotelaria também, né? Então tem 8 anos que eu estou no Hotel Links Confins, e contabilizando aí um pouco, né, da bagagem de hoteleiro há quase 10 anos já, né? Considerando que você tem 28, né? Então nós estamos falando que você começou tudo isso com 18, né? Exato. Ou seja, muito jovem. Exato. Né? Já na fase de escolha de carreira. E aí vem aquela pergunta que o Marcos Valério, meu amigo aqui, parceiro, sempre faz a todos os convidados, né? Não poderia deixar de dizer, você já respondeu em parte, que é a pergunta que é a seguinte: se a hotelaria bateu na sua porta ou você bateu na porta da hotelaria, né? Você, de certa forma, já respondeu essa pergunta, né? Dizendo que você estudava hotelaria, ou seja, você optou pela hotelaria. Sim. De forma despretensiosa, né? Eu trabalhava nessa instituição que aplicava o curso, né? Administrava o curso, e nunca me imaginei trabalhando dentro do setor, né? Mas foi acontecendo, foi um amor ali à primeira vista. Realmente hoje eu amo o que eu faço, e gosto muito da hotelaria, né? Encantou literalmente todas as áreas ali do setor hoteleiro. Paulo, eu considero você um belo exemplo, um grande exemplo para gestores hoteleiros que estão iniciando hoje, né? Como você há 10 anos atrás, né? Começou isso, e com essa trajetória de sucesso dentro de um hotel, ou seja, evoluções claras aí ao longo do tempo. Então eu acho que isso é um bom exemplo numa época em que a gente vive um certo, não vou dizer um apagão, né? Porque a gente fala muito de apagão de mão de obra, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, de equipe, de como gerir uma equipe, como manter pessoas, né? Como gerar retenção de funcionários numa época tão difícil. Isso é uma outra coisa que a gente vai abordar. Mas dentro do âmbito da sua carreira, da sua gestão, a gente percebe também que existem muitos jovens que estão um pouco desanimados com a carreira hoteleira, né? E não veem muita perspectiva. Mas quando a gente olha, por exemplo, a sua trajetória, né? E
E é nítido que existe sim existem grandes possibilidades para jovens que estão empenhados em adquirir conhecimento e que têm um engajamento com o negócio. Qual que você considera que foi a principal virtude sua dentro dessa trajetória, aí falando do Links especificamente, né, onde você está desde 2016, o que você acha que foi o principal fator que colaborou para que você tivesse essas oportunidades em sequência? Acredito que a determinação, um foco e um objetivo em ter um crescimento profissional, independente de qual fosse a área, né? E a gente sempre vai começar através da base, né? Então eu entrei ali numa área operacional dentro do hotel, mas com foco de crescimento, né? Claro. É lógico que nesse curto período eu não me imaginaria assumindo o cargo que eu assumo hoje, mas com determinação acredito que eu consegui alcançar isso ao longo desses anos, né? Então acredito que hoje o principal objetivo meu ainda, né, dentro do setor hoteleiro é determinação e foco, e sempre correndo atrás de algum objetivo, né, de crescimento profissional, de carreira, e é muito importante e às vezes é o que eu vejo que não acontece nessas gerações mais novas, né, de não ter um foco ou um objetivo aonde você quer chegar ou alcançar. Sim, a gente fala muito disso, né? A gente tenta estimular os mais jovens dentro desse contexto que é necessário esse crescimento pessoal e o interesse da pessoa em crescer, em adquirir conhecimento, né? Isso tem que partir muito, eu falo que tem que partir do indivíduo. Sim, né? Se não partir dele, eu não vou conseguir colocar essa vontade na outra pessoa, né? Então tem sempre vir da gente, né? Essa vontade de querer crescer, de ter um objetivo. A gente não consegue implantar isso na pessoa, né? Mesmo que às vezes ou outras a gente vai sempre aconselhar alguém, às vezes discernir do que é o correto a ser seguido, mas precisa vir da gente, né? Essa força de vontade de querer algo, de buscar algo para a gente. As pessoas que escrevem, né, a seu respeito, né, somente no LinkedIn, que a gente sempre acompanha, falam que você é uma pessoa determinada, bom companheiro, e me chamou a atenção também o adjetivo curioso, uma pessoa curiosa, ou seja, a curiosidade para mim é um dos fatores principais para o crescimento profissional, porque a pessoa tem que ter curiosidade de aprender coisas que ela não domina, e você só consegue isso quando você fica ali vendo como é que é essa parte comercial, eu não domino comercial, deixa eu ver, deixa eu sentar do lado do vendedor de vendas. Não é o que o meu core business, o seu core business, por exemplo, é finanças. Sim. Inclusive você desenvolveu KPIs, né, que são Key Performance Indicators, para o hotel, que são hoje ferramentas que são usadas para o hotel performar cada vez melhor. Qual que é a importância do conhecimento financeiro? Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, né? Que eu sei a resposta, mas as pessoas precisam saber. Qual que é a importância do domínio de números para um hoteleiro, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o que adianta o hotel ter uma ótima avaliação, um clima laboral e não dar resultado? Claro que isso não funciona, ainda mais em um hotel que pertence a um grupo investidor. Então, assim, você entende que essa sua pegada, que você tinha uma base forte de finanças, isso no seu dia a dia hoje, né? Como é que isso funciona? É bem interessante, né, essa pergunta e, né, voltando um pouquinho, quando você disse sobre a curiosidade, né, eu sempre fui muito curioso ao longo desses anos, principalmente quando eu atuei dentro do financeiro, né? Então eu fui para a operação para entender, né, antes mesmo de cobrar qualquer resultado financeiro. Então eu sempre estive muito presente dentro do setor de alimentos e bebidas, sempre fui para a recepção para entender qual era o processo
de recebimento do hóspede, do check-out, dos fechamentos das contas, de ir para a governança para poder entender todos os custos operacionais ali para abastecer um apartamento, dentro da manutenção, sempre com pessoas competentes ali dentro do setor. Abraço, hein, Bruno? Você falou que ia compartilhar o link do programa. Então, quando a gente vai para a ponta, quando a gente vai para a operação e começa a entender o fluxo da operação, a gente consegue sentar na mesa, né, do financeiro e começar a colocar na ponta do lápis aonde a gente consegue ajustar quais são os números reais por indicador, né? Quais são esses indicadores por apartamento, por hóspede, e ali a gente consegue calcular. Você compartilha com a sua equipe esses números de performance para que eles se sintam motivados? Sim, a gente, hoje o meu financeiro, né, que também foi meu jovem aprendiz, hoje ele é supervisor financeiro, o Jean, ele compartilha semanalmente, não só para mim, como para toda a equipe, todos esses indicadores, né? Durante o mês a gente tem os nossos objetivos, né, o nosso orçamento a ser cumprido, e ele consegue compartilhar o andamento desses indicadores ao longo da semana, né, e ao longo do mês também. E todos esses números e todos esses indicadores também facilitam na hora de uma construção de orçamento anual, né, que é o nosso budget, onde a gente se baseia para a entrega de resultado anual do empreendimento. Sim, claro. E eu cito sempre, né, que é muito importante esse acompanhamento semanal, porque não adianta você esperar terminar um mês e apresentar os números do mês passado, porque aquilo ali já aconteceu. Se você bateu, ótimo. Se você não bateu, você não volta atrás. Você não recupera aquilo que você não bateu. Então, é o que eu sempre falo, que os budgets, os orçamentos, que no caso são por períodos mensais, que compõem o ano, eles devem ser compartilhados semanalmente para que exista um monitoramento. Opa, nós estamos X atrás do budget. O que nós vamos fazer para buscar o budget? Ponto de atenção, né? Porque depois chega no último dia do mês... Já não tem como correr atrás do prejuízo, exato. Então, essas parciais são muito importantes que sejam... outra coisa que a gente não vê aí, assim, claro, é uma coisa que parece meio óbvia, né? Mas em muitos hotéis a gente não vê esse tipo de trabalho. Então, uma das coisas que eu estive recentemente no seu hotel com você 2 vezes, inclusive você me mostrando as belíssimas instalações, recomendo a todos os hoteleiros que puderem. Fica o convite, né, estendido. Está aí o convite do Paulo Lana para, né, eu vi que você já até convidou algumas pessoas aí no grupo, que já se mostraram interessadas. Eu, mais do que indico, recomendo todos fazerem uma visita no Links Confins, porque é um hotel que tem um modelo de operação extremamente interessante e com elementos assim, que eu chamo de disruptivos, né, que a gente fala, que realmente oferecem para os hóspedes alguma coisa além daquilo que se imagina. Então, a parte das instalações no lobby, né, com check-ins, os totens de check-in, coisas que a gente vê em hotéis de aeroporto mundo afora, mas que no Brasil não é tão comum. A parte de alimentação, de self-service, com atendimento, e mesmo o serviço de restaurante, os horários estendidos, que é uma coisa que você desenvolveu isso, né? Provavelmente com a própria experiência da demanda. Sim. E você criou algo que é muito interessante, que são os day uses, né? Que a gente são 3, 6 e 8 horas, né? São modelos diferentes. Explica isso como que você conseguiu desenvolver. Bom, desenvolver o modelo de operação já é um desafio. Existia, né? Sim, e aí você tem também que desenvolver no programa, no próprio PMS hoteleiro, você tem que desenvolver uma ferramenta que permita você fazer essa gestão, né? Essa gestão de hospedagens, que você pega uma diária e divide ela em pedaços. Sim. Como que foi isso como é que vocês cresceram com até chegar nesse modelo que hoje funciona muito bem? Sim. Hoje o modelo de day use ele funciona muito bem, principalmente para um hotel de aeroporto, né, onde quem está em trânsito ele tem a oportunidade de descansar e está dentro da área do aeroporto, né, de Confins.
e ali ele tem a oportunidade de se hospedar durante 3, 6 ou 8 horas. Hoje nós contamos com 174 apartamentos, né, dividido entre standards e superiores, e o hóspede que às vezes não tem a reserva de day use, porque há a possibilidade, né, de fazer a reserva também, de reservar o apartamento antecipadamente para day use. O day use ele funciona de 8 da manhã até as 18 horas, né, então ele tem esse período aí para usufruir do day use. E as tarifas, né, desses horários, elas são as tarifas do dia, né, para o período de 3 horas. O cliente tem 50% de desconto sobre esse valor. Para o período de 6 horas, ele tem 40% de desconto sobre o valor da tarifa do dia e 30% de desconto para a tarifa do dia para 8 horas. Né? Então, ele tem a possibilidade de chegar, tomar um café, dependendo do horário que ele chega, né, para o day use, almoçar, fazer as refeições, descansar e voltar para o aeroporto dentro desse período. E dentro da nossa logística, também utilizando do day use, nós temos uma equipe preparada hoje para que logo após a saída desse day use, o quarto seja feito a arrumação novamente e ele esteja disponível para venda dentro do mesmo período para quem vai pernoitar conosco. É aí que eu acho que entra o grande expertise, o modelo de operação que você desenvolveu, vocês, né? Sim. Já antes da sua gestão, mas isso envolve uma certa complexidade. Eu conheço isso da época que eu estava na Rede CISA com o hotel em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. Então essa logística e esse formato de equipe para que você tenha as arrumações aconteçam, né? Que você não corra o risco de um quarto ser ocupado sujo, por exemplo. Sim. Você dá a saída de um day use e entra outro em algum momento depois ou para o pernoite. Então você tem que ter realmente uma logística interna e uma equipe muito afinada, muito bem estruturada para trabalhar, ainda mais com 174 quartos. Você tem andares específicos do hotel que você pratica o day use ou ele acontece indiscriminadamente em todos os apartamentos? O day use ele acontece em todos os apartamentos, até mesmo porque eu tenho disponível para o day use todas as categorias, né? Okay. Então não tenho um andar específico para que aconteça. Realmente o nosso sistema hoje ele permite, né, que logo após o check-out esse quarto ele caia para vago sujo e a governança já tenha ciência de qual é o apartamento que precisa de arrumação dentro das próximas horas para que a gente consiga disponibilizar ele novamente dentro do sistema. Né? Então, quando o quarto ele cai para disponibilidade novamente como vago limpo, esse quarto ele sobe para os nossos canais, né, disponibilidade de vendas e ele, né, pode ser vendido novamente. Muito interessante, né? Realmente parece simples, né? Quando a gente explica. É bem complexa a operação, a gente precisa ter uma equipe muito bem preparada, principalmente a equipe da governança, né? Então a gente tem aí ao longo dos 3 turnos, manhã, tarde, madrugada, equipes distribuídas, né, para que realmente consiga atender essa demanda aí de saídas e entradas. E tem mais um detalhe, uma outra coisa que você precisa ter de uma forma bem profícua, bem correta, é um enxoval. Um número de peças, porque se você vai ocupar um apartamento com day use supostamente 3 vezes num dia, você tem que ter uma quantidade de rotação de enxoval disponível no hotel, e isso implica na lavanderia, que presta serviço de te entregar a roupa em quantidades sempre necessárias, e você ter um número de enxoval de mudas suficiente. Considerável. Você tem uma lavanderia própria. Isso, na verdade é uma lavanderia terceirizada. Que está dentro do seu hotel. Está dentro do nosso hotel. Você concorda que isso é uma grande vantagem competitiva? Sim, com certeza. A gente consegue disponibilizar o enxoval sujo, né, para a lavanderia. Em poucas horas esse enxoval já está limpo, passado e disponível para a governança novamente. Né? A gente tem ali uma equipe especializada, uma empresa especializada, contratada para atender a nossa demanda ali do hotel. Essa é uma operação muito interessante, porque você é o único hotel aqui na nossa macro região toda que tem uma lavanderia terceirizada com operação dentro do próprio hotel, com maquinários, equipes, funcionários disponibilizados dentro do hotel. A gente não tem esse modelo em outros hotéis. Né? Existem as duas outras opções que a gente vê, são ou terceirização de lavanderia, na qual
A lavanderia é processada toda do lado externo e é trazido a roupa limpa, ou, que é bem raro hoje em dia, o hotel ter sua própria lavanderia e ter sua equipe orgânica de funcionários que operam essa lavanderia. Isso é mais comum no interior. No interior é relativamente comum o hotel ter a sua própria lavanderia. Sim. Às vezes pequena, né? Assim, mas que atende a demanda. Mas esse modelo de você terceirizar uma lavanderia com operação dentro do hotel, realmente o Links Confins é um hotel, até também nisso, bastante inovador. Ou seja, essa foi uma fórmula que vocês encontraram para conseguir também suprir a demanda do dia a dia. A demanda do dia a dia, né? E aí você não tem a sua roupa saindo do hotel, você está sempre com o seu enxoval processado ali dentro, você não tem esse desgaste ou possibilidade de perda, né? Que é um grande fantasma dos hoteleiros que terceirizam lavanderias externas, né? Essa coisa de, né, receber roupa de outro hotel. Sim. E o outro hotel recebe a sua roupa, e aí no outro dia vem a sua roupa, você devolve a roupa do outro, né? É uma logística assim que eu já vivi muito, que você fica... Eu já cheguei uma vez dentro de um hotel que eu gerenciei, eu tinha peças de roupa de 7 hotéis diferentes. E com quartos para serem arrumados, né? Não, com etiquetas, com o nome de 7 hotéis diferentes, que não o meu, dentro do meu hotel. Ou seja, que eu mandava de volta, falava, isso aqui você mandou para mim, não é meu. Mas a minha também você me manda de volta. Você vê como que isso parece... É uma dificuldade que as lavanderias têm de conseguir esse controle. Sim. Então, isso se aplica também à parte de alimentação. Esse hóspede do day use, por exemplo, ele normalmente só dorme, toma banho, descansa, ou ele também vai ao restaurante, pede alguma coisa? Como é que normalmente assim... Um day use de 3 horas provavelmente não. Mas o de 8, normalmente... Alguma refeição ele vai fazer, né? Hoje eu tenho... Meu setor de alimentos e bebidas, ele é próprio, né, do hotel. Eu tenho um restaurante localizado no 2º andar do prédio e tem também um mercadinho que fica no lobby. Isso, né? que é muito... E, aliás, é um mercadão, né? Porque exato, é bem grande. Ele tem uma amplitude de mercadorias bem interessante. Sim, um leque de produtos bem interessante. Hoje o meu restaurante, ele funciona até as 22 horas e a partir das 22 horas fica disponível para o hóspede, então todos os alimentos e as possibilidades do mercadinho, né? Esse mercadinho chama Mercato. É uma marca do Grupo Ishi. E ali o cliente ele tem inúmeras possibilidades de lanches saudáveis, de lanches congelados, de snacks, sucos, refrigerantes, cereais, chocolates. Então o leque é muito grande, né, de produtos ao qual o hóspede pode recorrer caso ele encontre o restaurante fechado a partir das 22 horas. E enquanto o hóspede está hospedado ali conosco no day use, tanto para um almoço ou para um jantar, ele tem a possibilidade de fazer as refeições, né, no nosso restaurante. É um restaurante com um cardápio bem variado também. Lembrando que a gente optou, né, desde a minha gestão, a gestão da Priscila também, em trazer um cardápio mais regional. Então a gente tem pratos mais típicos daqui de Minas, e o hóspede então pode fazer ali refeições... Que é uma coisa que todo mundo que vem a Minas, a BH, pergunta, por que a gente não encontra coisas típicas nos hotéis, né? Eu falo que o nosso hotel ali, ele é a porta de entrada para Minas, né? O cliente, ele chegou no aeroporto, caso ele venha ficar conosco, ali é o primeiro acesso que ele tem com Minas Gerais. E pode ser útil, pode ser a despedida. Então, exato, ali é um momento... talvez ele esteja só em trânsito, né? Então, exato. A gente também recorreu a um dos melhores pão de queijos, né, daqui de Minas, porque para mim era interessante ter um pão de queijo de qualidade no meu café da manhã. Eu vi esse pão de queijo lá e eu depois comprovei que ele é realmente muito premium. Bom, exato. Então a gente correu atrás desse pão de queijo para que a experiência do hóspede seja a melhor possível e que ele tenha essa lembrança, né, que ele comeu ali no Links Confins um dos melhores pão de queijo daqui de Minas, né? Então
Além disso, também recentemente a gente trouxe para o nosso hotel a venda de queijos, né, típicos daqui de Minas Gerais. Queijo canastra. Então a gente está aumentando o leque de possibilidades de itens regionais. O doce de leite lá da sua terra. Doce de leite de Viçosa. Aviação, exatamente, então, Viçosa. É muito importante a gente trazer essa questão da regionalidade para o nosso hotel, né? Isso achei... É um hotel que está em Minas e a gente quer sempre apresentar pratos ali típicos mineiros. E você tem, obviamente, uma pessoa dentro do hotel que faz esses cardápios, que faz esse... Sim, hoje eu tenho uma coordenadora de alimentos e bebidas, que é a Luma. Ela faz o gerenciamento de todo o setor de alimentos e bebidas. Por sinal, é muito bem organizado. Sim, eu estive visitando, trabalho impecável de estoque, recebimento... a parte, né, primeiro compras, depois recebimento, depois o trânsito interno, separação de alimentos, estocagem, requisição, saída, produção e venda. Pronto. Exato. Então, muito organizado, tudo muito separado corretamente dentro dos conceitos aí da vigilância. Sim, exato. A gente, né, angariou na convenção Wish agora, né, de 2024, um dos prêmios é referente a esse processo, né, de vistoria de qualidade. Né? A gente ganhou aí com o melhor hotel de performance em auditoria de segurança alimentar. Né? Então a gente ficou no ano de 2023 com 97% do índice, né, de segurança alimentar dentro do setor. Então hoje, quando a gente precisa aí renovar os nossos alvarás, um deles, né, o alvará sanitário, a gente não encontra nenhuma barreira porque a gente já segue à risca, né? Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Parabéns, Luma, e os demais envolvidos na equipe. Uma equipe muito grande, né? Que trabalha em prol aí de trazer essa qualidade. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você tem uma precificação que é muito interessante, porque a gente sabe que a alimentação em aeroporto é muito caro. Sim. É uma reclamação que a gente escuta. Nós que viajamos, a gente vê sempre os comentários: poxa, por que qualquer coisa no aeroporto é tão caro? Né? Porque tem um aluguel, tem toda ali uma concessão do espaço que é muito caro, isso acaba rindo para o preço do produto final, para Sim. que o concessionário tenha retorno. Mas é uma coisa assim, um pouco absurdo em algumas situações, né? Um sanduíche, um pão de queijo, isso é uma coisa meio que padrão no Brasil, nos aeroportos. E você tem uma relação de preço completamente normal, ou seja, super acessível, inclusive no mercado, né? No seu mercadinho. Isso com certeza é um diferencial positivo, né? Porque as pessoas percebem essa diferença. Sim, é muito perceptível. E os próprios hóspedes relatam pra gente, né? Eles falam: acabei de sair do aeroporto, paguei R$15 o pão de queijo. Cheguei aqui com um preço normal de cidade. Né? Normal. Então, hoje a gente preza muito por isso, pela questão da precificação. Então, existe uma atualização de ficha técnica a cada período, né? E a gente faz ali as análises de acordo com o melhor balanço de custo, né? Então, a gente nunca vai repassar além do que é o necessário para que a gente consiga fazer uma venda ok, né? Então, querendo ou não, hoje o mercado, né, a gente vem sentindo aí quase que diariamente uma variação nos preços, né, principalmente de hortifruti, principalmente da curva ABC, né, de alimentos e bebidas. Então a gente evita ao máximo, né, de fazer essas atualizações a cada variação de preço, né? Porém, a gente faz essas atualizações de fichas técnicas levando em consideração também a inflação. Então a gente e a rotação de cada item vendido, claro. Exato. O quanto que cada prato, cada produto teve a sua saída, né? Então a questão da ficha técnica, ela tem que acompanhar sempre também a rotação, né? Sim, e a gente também faz essa análise, né, de quais são os pratos que têm maior saída, até mesmo para a gente poder manter dentro do nosso cardápio, e aquele que também tem um custo mais excessivo, a gente pode substituir ele por um prato também muito bom, porém com custo menor, para que a gente possa repassar para o nosso cliente com custo ok também.
Sim. E o café da manhã, né? A nossa amiga Renata lá de Patinga ficou tudo curiosa lá com a história do café servido às 3 da manhã para a tripulação, que é uma coisa mais ou menos de praxe, né? Para quem trabalha com tripulação, hotel de aeroporto, ou até às vezes hotel de cidade, mas que hospeda tripulações. A tal história do café reduzido, o short breakfast, para tripulações que você serve quando o cara sai do hotel 4 da manhã e você serve isso funciona bem lá também, né? No seu modelo. Sim, a gente tem saídas, né, de tripulação a partir de 3h30 da manhã, 3h50, um volume até muito grande de saídas de tripulantes, até mesmo porque é o horário que começa e inicia os voos no aeroporto de Confins. Então a gente identificou essa demanda, né, e por uma obrigatoriedade de contrato era necessário a gente servir o lanche da madrugada para esses tripulantes que tinham essas saídas de madrugada. Então a gente decidiu, né, porque além desses tripulantes, nós tínhamos também os hóspedes em trânsito que pegam esses voos, nesse horário, que pegam esses voos. Mesmos voos. Então a gente decidiu abrir o restaurante a partir das 3 horas da manhã, justamente para atender esse público, não só os tripulantes, como os hóspedes que também têm saídas e voos logo pela manhã, pela madrugada. Então o nosso café começa às 3 horas da manhã, vai até às 10 horas da manhã. Talvez seja um dos cafés aí com maior duração. E a gente faz o pré-café ali a partir das 3 horas, praticamente com quase todos os pratos quentes disponíveis, as frutas. E a partir das 6 horas da manhã, a gente só tem alguns itens que são agregados ao café, né? O pão de sal, o pão goiano. São poucos os itens que a gente inclui a partir das 6 horas, né? A partir das 3 horas, praticamente a gente tem ali 85% do café já disponível para o cliente. E sem deixar de dizer, né, também a respeito da logística do hotel, que você disponibiliza o transporte com a van do próprio hotel, né, toda etiquetada, né, fazendo inclusive uma propaganda do próprio Lynx. Também nesses horários onde você tem os voos, você tenha o transporte free para todos os hóspedes. Exato. Correto? Nós estamos dentro do sítio aeroportuário, né, do aeroporto de Confins. Nós estamos do outro lado da rodovia, ao lado do aeroporto Indústria, e estamos a 500 metros do aeroporto, né? E para facilitar esse transporte, né, entre aeroporto e hotel, a gente tem um transfer que é gratuito para o hóspede, né? E faz esse transporte dele. A van é 24 horas, né, com saídas horas cheias e horas meias do hotel, e sempre aos finais 20 e 50 do aeroporto para o hotel, né? Então ela tem esse giro 24 horas por dia entre aeroporto e hotel. Muito bom, né? Bem desenvolvido. E você obviamente comunica isso no ato da reserva, caso a pessoa venha se hospedar, chega em Confins, ela já sabe que tem um transfer gratuito. E né? Ela já localiza facilmente na saída o local onde tem que é uma das coisas que a gente vê em alguns aeroportos que é um pouco confuso, a questão da sinalização. Uma época a van para em um lugar, em Congonhas, por exemplo, eu já vivi isso. Cheguei numa semana, a van do hotel que eu ficava em frente, era num determinado ponto. Na semana seguinte eles mudaram a Infraero ali, a própria administração do aeroporto mudou o ponto da van lá para o final do aeroporto, e aí ninguém sabe, não tem sinalização, aí você liga no hotel para perguntar. Então assim, tem sempre essas questões que às vezes não envolvem o hotel em si, mas que podem acontecer, né, de acordo com o que determina lá a administração do aeroporto. Sim, a nossa van, ela fica no terminal do aeroporto, né, próximo do check-in 2. Sim. Ela tem toda a sinalização, né, tem uma placa, enquanto a van não está lá, tem uma placa sinalizando onde é o ponto de parada da nossa van. E além disso, também dentro do aeroporto, nós temos 2 totens, né, que faz a sinalização também do nosso ponto de van. Além desse totem também fazer divulgação do nosso hotel, há a possibilidade do cliente dentro do aeroporto fazer a ligação direta para a nossa recepção para pedir qualquer informação. Então eu tenho um totem que está localizado próximo ao desembarque 2
e outro próximo ao check-in da Azul, que o cliente tem a possibilidade, né, de tirar o telefone do gancho e fazer essa comunicação direta com o hotel, até mesmo para identificar uma disponibilidade, verificar o preço, pedir alguma informação do transfer, e ali ele também já consegue visualizar, né, que lá tem um vídeo institucional do nosso hotel, e ele já conhece, antes mesmo de chegar no hotel, toda a nossa estrutura. Muito bom, Paulo. Eu gostei demais do que eu vi, e entrando já na área de pessoal, né, de pessoas, você falou da sua recepção, eu percebi lá no hotel um clima muito bom, muito bacana, uma energia assim positiva, né, em relação ao ambiente de trabalho. Né? E isso, na minha opinião, nesses 30 anos que eu estou na hotelaria, né, coincidentemente, só para um fato curioso, né, você nasceu em 96, né? Eu cheguei em Belo Horizonte para trabalhar na hotelaria em 96, 3 meses depois, na época no Hotel Financial, um hotel do centro. Mas eu já tinha uma trajetória desde 87 na hotelaria, ou seja, muito antes do Paulo ter sido planejado pelos pais, né? Então, dentro desse tempo todo que eu vivi, uma das coisas que eu sempre aprendi, eu consigo captar muito bem essa questão do ambiente, né? Da energia positiva que está dentro de um empreendimento. E isso tem simplesmente tudo a ver com o gestor. Sim. Isso para mim é inegável, né? Não tem possibilidade de um bom ambiente não estar relacionado com o gestor, como na contrapartida, idem. Sim. Um mau ambiente, um ambiente carregado, pesado, tenso, também, obviamente, vai ter a ver com a gestão, seja alta da rede, seja do hotel, enfim, quando tem algum problema de... Então eu percebi isso lá, é uma equipe atenta, eu vejo como uma equipe que parece que tem uma rotatividade muito baixa, porque são pessoas que conhecem a operação. E você é um líder jovem e consegue manter essas pessoas motivadas num período que todos, né, mais alguém, falam de problemas de contratação, retenção de pessoas, as pessoas não querem ficar. Eu estou recebendo aqui nos grupos aí de hotelaria lamentos, assim, lamúrias de hoteleiros de toda a parte do Brasil, dizendo que as pessoas não querem trabalhar de carteira assinada, só querem trabalhar, como é que fala? Como extra, né? Como diária, que ninguém quer assinar carteira. Como que é isso na realidade? Você está num cluster chamado, né, em Lagoa Santa, você tem Sim. alguns outros hotéis ali, não exatamente onde você está, mas dentro da cidade de Lagoa Santa e até mesmo no caminho, né? Você falou aí da época Comfort, que hoje é uma outra bandeira. Então você tem ali um cluster onde tem ali um universo de hotéis que não é pequeno, sim, considerando o tamanho das cidades, certo, de influência, né? Que é Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano, que certamente é de onde essas pessoas vêm. As pessoas que trabalham certamente moram basicamente nessas, né, dentro desse grupo. E uma região que também tem indústrias, tem outros negócios, algumas outras, né, algumas coisas de mineração, tem fábrica de cimento, que competem, de certa forma, tira um pouco também da mão de obra da área do setor de serviço. Como que você, o seu RH, que por sinal achei uma pessoa muito bacana que está lá, sim, como que vocês tratam disso no dia a dia? Como é que é isso, assim, dentro da experiência do Links Confins? O desafio não tem sido muito fácil, né? Quantas pessoas você tem na equipe? Hoje eu tenho 73 colaboradores ativos. 73? Salvo os outros colaboradores que são todos terceirizados, né? Transporte, sim, lavanderia. Hoje ativos dentro da unidade eu tenho 73 colaboradores. É um desafio diário, um pouco do que o mercado está sentindo, a gente também sente, né? Essa dificuldade em contratar pessoas para... Você acabou de anunciar uma vaga de supervisora de governança. Certo. Né? Dentro da hotelaria ali, essas pessoas, normalmente, quando elas se candidatam, elas já trabalharam nos outros hotéis da região? É comum haver uma certa rotatividade? Porque assim, eu vejo muitas cidades menores, pessoas que vão percorrendo todos os hotéis. Ela sai de um hotel, vai procurar emprego, não me pergunte a razão.
mas ela se julga insatisfeita no hotel que ela está, mas no mês seguinte ela está batendo na porta no hotel vizinho. Eu acredito que lá não aconteça, tá? Eu divulguei essa vaga recentemente, a Brenda, que é a minha RH, Business Partner da unidade, e a gente tem sentido também uma procura muito por profissionais daqui de Belo Horizonte. Ah, é? Sim. Hoje a gente tem... Ou seja, a distância não é um obstáculo. A distância não é um obstáculo, né? E a gente busca profissionais também daqui de Belo Horizonte. Hoje eu acredito que a gente não tenha nenhum profissional daqui de Belo Horizonte. A gente já teve em algum momento, hoje acredito que não. Mas quando a gente fez a divulgação da vaga, a gente identificou, né, o envio de alguns currículos daqui de Belo Horizonte e muito poucos ali da região, né? Então acredito que não exista essa saída, né, de um empreendimento para o outro. E o desafio, né, de contratação, mão de obra, ela acredito que tem sido para todos os hoteleiros. E a gente busca internamente fazer ações, né, para cativar o nosso público, né, o nosso público interno, os nossos colaboradores. Então, quando a gente contrata, efetiva, né, aquele colaborador para fazer parte do nosso quadro de funcionários, ele passa por um momento ali junto com o RH e dos demais setores, por um momento de integração, né? Então ele consegue interagir com todos os setores, independente da área que ele está alocado dentro do hotel. E fora todas as ações que a gente faz ao longo dos meses, né? O encontro mensal com os colaboradores, as reuniões, os feedbacks, as ações de orientações, as ações de treinamentos, justamente para a gente conseguir reter os talentos, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir reter talentos. A gente tem uma equipe, né, de 73 colaboradores, uma rotatividade ao longo desse ano muito baixa, mas mesmo assim lutando, né, e tentando buscar alternativas para que a gente consiga reter aqueles colaboradores. Não tem sido um desafio muito fácil, sabe? O que se fala o tempo todo, né, sempre, é que as pessoas não querem trabalhar final de semana mais, coisa que na hotelaria isso não existe, né? Eu perdi a conta de quantos finais de semana consecutivos eu trabalhei quando comecei na hotelaria como recepcionista. Assim, aliás, eu tento lembrar quantos finais de semana eu trabalhei até ter o primeiro final de semana livre. Sim. Deve ter sido uns 8 ou 9. Porque quando você era novato, você, né, obviamente, os outros têm mais assim, direitos do que você, né? Sim. Acaba sendo assim. Até que você deixe de ser novato e comece a ter um pouquinho também de regalia. Mas essa é a lei da vida, né? A gente tenta trabalhar muito uma escala flexível também para os colaboradores. Né? A gente fez um estudo de uma escala nova em 2023, a gente ainda está tentando estudar essa escala, que seria uma escala 5x2. Efetivamente a gente não conseguiu implantar. 5x2 é algo que se fala muito atualmente, porque a pessoa tenha 2 dias de folga consecutivos, que é uma forma de atenuar a evasão. A evasão, exato. Hoje, atualmente, a gente trabalha com a escala 6x2, mas com uma escala muito flexível, né? Sempre concedendo, talvez quando é um domingo do mês, intercalando entre o sábado e a segunda-feira para trazer aquela flexibilidade para o colaborador, porque a gente entende que realmente hoje é muito difícil trabalhar numa escala seguindo, né, o 6x1 da forma que precisa ser seguido, né? Então, para a gente amenizar a evasão e também reter mais talentos, a gente trabalha junto dos setores, né, uma escala mais flexível. Mas é um trabalho muito árduo, sabe? A gente tem vários outros desafios dentro do hotel, do empreendimento em si. E esse, se a gente for colocar hoje em grau de prioridade, tem se tornado o primeiro, né, dentro das outras prioridades que a hotelaria tem trazido de desafio. Você, como jovem gestor, né, hoteleiro, na sua percepção, no seu feeling, você acha que hoje, o que o colaborador padrão, assim, a gente costuma chamar de chão de fábrica, mas assim,
A equipe, ela está mais interessada em ganhar melhor, em ter um bom clima de trabalho, ou em ter uma escala flexível, que ela tenha o seu lazer, tenha tempo para sua família, que é uma coisa que na pandemia, né? Sim. Nós, inclusive, aprendemos a valorizar muito essa coisa da presença, de estar junto das pessoas. Isso é uma coisa que aconteceu. A pandemia fez com que a gente, de alguma maneira, desse valor a algumas coisas que estavam um pouco... Isso é uma coisa que aconteceu, um fenômeno antropológico mundial. Sim. E aí, assim, dentro do contexto do trabalho, a gente vê muitas pessoas reclamando dessas escalas, né, que trabalha muito, que não tem o seu tempo. Eu não percebo tantas reclamações em relação ao salário, desde que você esteja num patamar de mercado. Sim. Claro, você não pode oferecer, como acontece em alguns lugares que eu vejo. Abaixo do mercado. Pessoas querem contratar um gerente para um hotel X e quer pagar um salário de chefe de recepção. E quer uma entrega de desempenho de gerente executivo. Isso é uma coisa, é um disparate, né? Sim. Que a gente também acontece, né? Mas geralmente são empreendimentos familiares ou de pequeno porte. As redes, obviamente, elas já têm os seus patamares salariais bem definidos. Então, assim, o que você acha que dentro dessa equação de retenção, né, são ações de RH, de incentivo dentro do hotel, passando pelo clima, a própria remuneração, seja ela variável e fixa ou só a composição incluindo aí os benefícios, qual o peso disso, ou nada disso supera a ânsia de ter mais tempo livre? Então, eu acredito, e até li alguns artigos referentes, né, de algumas pesquisas que foram feitas, que realmente o público hoje eles estão muito mais preocupados com a qualidade de vida, né? Então, com uma escala muito mais flexível, onde permite, né, com que o colaborador ele tenha mais tempo com a família, mais tempo para praticar esportes, para estudar, e também com o clima organizacional da empresa, né, que tem feito com que fosse um fator determinante para a pessoa ficar dentro da empresa ou não. E quanto a salário, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer pesquisa de mercado, até mesmo dentro da nossa região, para que a gente consiga manter o mesmo padrão, né, para que não haja essa evasão por motivos de salário. Né? Vocês entre si, vocês gestores da região, vocês têm uma boa troca? A gente tem uma boa troca, né? São hotéis parceiros nossos. E a gente consegue fazer essas trocas de informações exatamente para a gente conseguir reter os profissionais dentro das nossas empresas, né? Existe até uma comunicação entre os hotéis justamente de indicação, de análise de colaboradores, né, que já passaram por alguma empresa dentro desse grupo de hotéis. Então, quanto a salário, eu acredito que não, né? Que realmente não seja uma preocupação hoje, desde que esteja dentro do padrão ali do mercado, né? Do que o mercado esteja pagando. E sim, existe a preocupação ali, né, do clima organizacional, que a gente vem trabalhando recentemente no ano de 2023. Em novembro, a gente fez a pesquisa de GPTW, né, que é uma organização que faz análise do clima organizacional dentro da empresa. A gente foi muito bem avaliado, né? Então isso traduz exatamente as ações que a gente faz dentro do nosso empreendimento, e a questão da escala, né, que a gente vem estudando e flexibilizando a escala atual justamente para trazer essa melhoria ali para o colaborador. Ótimo. E aí isso resulta nesses prêmios que você acabou de receber na convenção. A gente vai falar um pouquinho agora no final, antes de acabar. Estamos aí no horário do Grupo Wish. Sim. Né? E aí não podíamos deixar de falar que você esteve aí recentemente há pouco mais de um mês na convenção anual. Sim. Em Gramado. Foz do Iguaçu. No Wish Foz. Exato. E lá de lá você trouxe para sua equipe, junto, né, compartilhar com a sua equipe, premiações, né, tanto de performance como de qualidade. Você falou aí de segurança alimentar, etc. E então, falando um pouquinho do Grupo Wish, né, você tem os hotéis Bandeira Wish, que são os hotéis, né, de resorts e de padrão
né, que estão em Gramado. Aliás, um abraço lá para o Nácio, né, o Ignácio. Um grande abraço para ele. Que falei com ele recentemente, logo que ele assumiu, até bem recente, né, lá no Wish Gramado, que é um hotel onde eu já me hospedei, né, tem o Prodigy lá em frente, né, eu fiquei no Wish na época, belíssimo hotel, tem uma ala de apartamentos VIPs, assim, sensacional. Sim. Um modelo assim de decoração remete assim à Alemanha, né? Uma coisa bacana demais. O Wish Foz do Iguaçu, o Wish Salvador, esqueci algum? O Wish Natal. Wish Natal. O Prod Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O Prod seria o Midscale. O Midscale, o Links Galeão e também recém-entrado, né, no portfólio ano passado, Macaira, próximo ali de Ilhéus, né? Empreendimento novo que a gente adquiriu. Ele ainda está... Eu não sei ainda te dizer qual que é a classificação dele, mas é um hotel de praia, um hotel muito bonito. Costa do Cacau, entrou no nosso portfólio aí de hotéis, totalizando 10 empreendimentos no total. Então são 10, o grupo Wish hoje tem um portfólio com 10 hotéis. 10 hotéis. Somando o que ela adquiriu da então GJP, né, que foi feita a aquisição, e a holding é o grupo Les Serres. O grupo Wish, né? O grupo Wish. Exato. Les Serres seria... porque o grupo Les Serres foi criado quando houve a venda, né, por parte da GJP para o fundo. E aí se criou o grupo Les Serres. E aí eles decidiram, tempo depois... virar a bandeira Wish. Grupo Wish. Então... O grupo Les Serres não é praticado mais no mercado e a gente utiliza o grupo Wish. Porque no site do FOB, né, quando você entra lá no FOB, o qual vocês pertencem, sim, ainda há uma menção lá ao grupo Les Serres, né? Assim, ainda é um trabalho ainda, né? Tem que, quando você muda um nome, né, uma nomenclatura, alguma coisa, tem tempo de padronizar ainda na marca, né? Mas eu acho que o nome Wish, assim, para quem é hoteleiro, né, como nós, sim, que conhece bandeiras, redes, etc., obviamente tem muito mais pegada, né? Sim. Para somente desenvolver. E assim, vocês têm planos assim de desenvolvimento desse portfólio, ou isso não é dentro da sua visão assim? Isso é uma prioridade para o grupo atual, a gestão de expansão? Do grupo? Acredito que sim, a diretoria, né, o nosso CEO, ele tem essa preocupação em expandir o grupo, mas são negociações ainda, né, que ficam a parte da diretoria, né, mas é uma gestão muito transparente. Então, sempre que há qualquer novidade, eles sempre nos comunicam, né, assim, quando entrou, né, o Hotel Macaira, logo eles nos comunicaram antes mesmo de fazer essa divulgação para o mercado, né? Então acredito que sim, existe essa ânsia por parte do grupo de expandir, porém a gente precisa aí aguardar mais um pouco para saber em que pé que está. No Brasil a gente tem que primeiro entender para onde que o país está indo, né? Direcionado, essa questão de investimentos. É um grupo que é investidor, que faz aquisição, né? Não é somente operação, então tudo isso envolve muita análise, sim, muita estratégia. Assim, eu espero que esse modelo do Links Confins, como também o do Galeão, que eu conheço bem, na época que ele estava sendo inaugurado, eu trabalhava no grupo GJP, num Prodigy que eu levei para o grupo no Aldeia das Águas, que ficou um período com a rede, e eu fui ao Links Galeão. Não me lembro, acho que para uma reunião com o fornecedor, uma coisa assim. O hotel estava no final ali, faltando uma semana para abrir. Tava aquela correria de colocar as coisas no lugar, e eu achei o conceito dessa coisa de aeroporto, que é uma coisa super usual fora do Brasil, mas até então incomum aqui, né? Aqui no Brasil nós não temos muito ainda essa cultura do hotel de aeroporto. Sim. E eu acho que, dado a quantidade de aeroportos de bom padrão que nós temos no Brasil, há um potencial absurdo de crescimento para a bandeira Links, né? Imagina, você tem Fortaleza, Salvador, Brasília, todos têm um ou outro hotel de aeroporto, mas não no modelo tão bem desenhado quanto os nossos, né? O de vocês. Sim.
Então eu acho que Porto Alegre, eu mesmo fiquei em um hotel de aeroporto em Porto Alegre, nada a ver com... É um hotel de uma rede econômica que nós todos conhecemos, mas que não tem nenhum tipo de operação diferenciada. É um hotel comum, só que está do lado do aeroporto. Não tem um café da manhã estendido, não tinha nem transfer, pra você ter uma ideia. A nossa proposta é ser um hotel que traz agilidade e praticidade, né, para os nossos clientes. Não à toa que a gente vai implantar agora, no próximo mês, 2 totens de auto check-in, né, dentro do nosso hotel. Então o cliente ele pode chegar do transfer, ele não precisa passar pela recepção, através do totem mesmo ele vai fazer o check-in, caso ele já possua a reserva, né? Você já está implantando a gente já está implantando essa solução. Os totens vão chegar essa semana e vão ser implantados a partir do dia 30 desse mês, e o próprio hóspede vai conseguir magnetizar a chave dele, né, e fazer todo o trâmite de reserva. E como que fica a história da bendita ficha de registro que o hóspede tem que assinar? Que a lei exige. Sim, essa ficha ela foi desenhada, né, através do sistema, vai gerar a FRH e o cliente ele vai fazer a assinatura digital. Entendi. E aí a gente vai ter todos esses documentos de forma digital ou impressa, né? E salvo isso também a gente tem disponível dentro do nosso lobby um totem de check-in também das principais companhias aéreas. Isso nós vimos lá. Da Gol, da Azul. Então, se o cliente preferir já fazer o check-in antes mesmo de chegar no aeroporto, ele já sai com cartão de embarque em mãos já da nossa recepção para o aeroporto. Paulo, foi muito boa a conversa. Parabéns por todo esse seu trajeto que você percorre no hotel, chegando aos dias de hoje aí com esse 1 ano e pouco de gerência geral. Tenho certeza que, muito embora eu não deseje isso, né, mas eu tenho certeza que logo você será cogitado aí para um upgrade de carreira, né? Seria assim, por um lado, né? O Paulo vai sair aqui do nosso meio, mas isso faz parte da trajetória de qualquer executivo, né? Sim. Não podemos, as pessoas simplesmente precisam alçar voos maiores, né? Então eu acredito que em algum momento aí você vai continuar crescendo dentro da trajetória sua dentro do grupo, e queria te parabenizar por tudo que eu vi, né? Toda a experiência que você implantou lá dentro do hotel, essa coisa do clima, das pessoas trabalharem felizes, ter um ambiente bacana, e esse modelo de serviço personalizado assim para a necessidade do cliente, e também por essa questão aí da regionalização, né? Sim. De você colocar a nossa mineiridade em um hotel de aeroporto, onde a pessoa supostamente pode vir, ficar pouco tempo, sair, voltar onde que eu tô? Tô em Belo Horizonte. Fui embora. Onde que eu estava ontem? Eu comi um pão de queijo, comi um prato assim, é Minas Gerais. Sim. Comprei um queijo canastra. Então, assim, essas coisas ficam. Então, essa memória, ela precisa ser trabalhada, né? Dentro da cultura gastronômica, sim, da qual a hospitalidade faz parte. Então, eu queria te parabenizar e dizer que você certamente será ouvido, né? A sua entrevista aqui, não é uma entrevista, é um bate-papo, vai ser muito interessante para os jovens e até para nós, assim, mais experientes, como como forma de se manter atualizado. Sim. Né? Que é certamente algo que a sua geração é uma geração digital. Então essas inovações de trazer coisas novas que estão dentro do mundo digital precisa acompanhar a hotelaria. Então eu queria te parabenizar por esse trabalho, dizer que é muito importante que vocês continuem fazendo esse trabalho lá em Confins e não deixando de lembrar as pessoas que façam a visita ao Links Confins para conhecer esse trabalho que o Paulo faz lá, né? Muito obrigado, foi um prazer participar aqui do bate-papo. É muito interessante, né? Quando lá no Foi hotel... demorado trazer você, mas a gente conseguiu. Tem outros aí que eu estou aí tentando, estão fugindo aí, mas não vão escapar, não. Não, logo eles vão sentar aqui, né? Bom. E é muito interessante quando a gente mescla, né, essas gerações, né? Hoje eu tenho
um time de gestores muito bem mesclados, né, de idades e de bagagens, e é muito bacana, é uma troca muito interessante, né? Eu tenho gestores que, assim como eu, são jovens, né? Gestores também que têm o que eu tenho de idade, tem de bagagem dentro da hotelaria. Então, E é tranquilo você, um gestor, você liderar uma pessoa que tem de hotelaria o que você tem de idade? Isso é um desafio ou você acha que isso as pessoas absorvem bem? Olha, eu pensei em algum momento que fosse um desafio, mas não sei se é um perfil específico, né, da profissional, mas hoje eu tenho esses gestores, né, que tem uma bagagem muito extensa, e que a gente tem uma transparência de comunicação muito legal, né, uma parceria de gestão. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo convite, muito obrigado. Espero você lá depois para tomar um café. O convite fica estendido a todos. O Hotel Links Confins está de portas abertas. Um hotel muito, muito completo, com pessoas dispostas a auxiliar e ajudar ali no que for necessário. E fica aqui meu agradecimento e um abraço para todos lá do Links Confins. A equipe toda lá que está... A equipe maravilhosa. Está te vendo agora, vai te ver hoje à noite lá com calma. Sim, com certeza. Parabéns, Paulo. Muito boa esse bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho. E aos amigos aí, felicidades. Estaremos aqui daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, na 26ª edição do nosso podcast, né? Vamos divulgar em breve o nosso convidado da ocasião. E muito obrigado mais uma vez, desejo sucesso à nova gestão da BIH e vamos em frente aí, a turma que está nos defendendo, estamos trabalhando aí junto à manutenção do PERSE lá em Brasília, ao FOB e todas as entidades ligadas ao turismo. Eu queria estender também o meu agradecimento, a minha admiração por essa luta que visa preservar empregos, preservar resultados que vão garantir um crescimento saudável do nosso negócio. A hotelaria é, com certeza, fundamental no Brasil. Muito obrigado e até a próxima edição do podcast Gestores de Hotelaria.